Eu estava numa mentoria na semana passada e conversando sobre alguns produtos, biofertilizantes, que eles estão voltando para o mercado. A gente entrou numa conversa sobre leveduras e como elas são importantes no manejo de solo. Daí eu falei para Erivelton, meu mentorado. Falei, boa ideia, Erivelton, vou trazer esse tema para o podcast, porque é um tema muito importante que a gente parou de falar sobre a parte de biológicos, né? Você provavelmente já ouviu falar de levedura para produzir cerveja ou aquelas proteínas que têm gosto de queijo, que estão na moda agora. Mas e na agricultura? Você sabia que elas são muito antigas nessa parte de utilização no solo? Elas estão presentes no bocashi, em outros fermentados, que são utilizados como biofertilizantes, mas elas podem ser mais que isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BioAgrotech. Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Quando a gente fala de biológicos, a gente sempre pensa em bactérias, por exemplo, bacilos, tricoderma, mas e as leveduras? Saccharomyces cerevisiae, aquela mesma que faz o pão, né, a cerveja, ela pode ser uma grande aliada no campo, no nosso dia a dia. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dados científicos bem interessantes que mostram como elas podem e já estão revolucionando a nutrição das plantas, promovendo o crescimento vegetal e ainda podem ajudar na tolerância ao estresse. E o melhor, é uma tecnologia que já existe e é segura, que pode ser implementada facilmente, com um custo bem acessível. Antes de tudo, vamos entender o que essas leveduras são. São fungos unicelulares, diferentes dos fungos filamentosos, como o tricoderma, por exemplo. A Saccharomyces cerevisiae, vamos dar ela como exemplo aqui para vocês, é uma levedura muito estudada e ela tem uma sigla chamada GRAS, ou seja, em inglês é Generally Recognized as Safe. De forma geral, reconhecida como segura, porque outras bactérias não são categorizadas dessa forma, mas a Saccharomyces cerevisiae sim. Agora, por que elas funcionam na agricultura? Você pode estar se perguntando. Primeiro, elas têm um mecanismo bem fascinante, chamado rizofagia. Já ouviu falar? As plantas literalmente comem as células da levedura. Um estudo de 2014 na Crop Science mostrou que as plantas de cana-de-açúcar e tomate, elas conseguem engolfar, né, as células de levedura viva pelas raízes e digerir elas para absorver seus nutrientes. É como se fosse um delivery de proteína, direto das células vegetais, vamos colocar assim. Além disso, as leveduras elas produzem uma série de compostos benéficos. Um bem conhecido é o ácido indolacético, o AIA, que é um hormônio de crescimento vegetal. As giberilinas, que também estimulam esse alongamento celular. A citocinina, que promove a divisão celular. O ácido ACC-deaminase, que reduz o estresse por etileno. Os sideróforos, que quelam o ferro e melhoram a absorção. Diferente das bactérias, as leveduras elas são eucarióticas. O que isso tem a ver? São estruturas mais complexas e a parede celular é bem rica em glucano, que estimula essa imunidade das plantas. Lembra do episódio do tricoderma que a gente comentou que ele é como se fosse uma vacina para a planta? Da mesma forma é o que eu estou explicando para vocês sobre a levedura. Agora vem o que vocês querem saber, por isso que vocês clicaram no episódio, né? Como é que funciona mesmo no campo? E os dados de alguns artigos que eu pesquisei para trazer aqui para vocês esse episódio são bem legais. Tem um estudo australiano com cana-de-açúcar e tomate que fez uma aplicação de levedura, de Saccharomyces cerevisiae mesmo, e mostrou na cana 47% a mais de biomassa radicular e 23% a mais de perfilhos por planta. E também uma maior tolerância a estresse abiótico. Já no tomate, 56% mais de biomassa. E um aumento até significativo da parte aérea. E uma melhor absorção de nitrogênio, fósforo. Aqui vem um dado bem interessante para vocês. Funciona tanto com a levedura viva quanto com a levedura morta. Vocês acreditam? Na verdade, em alguns casos, a levedura morta foi até mais eficiente, porque ela libera mais nutriente mais rapidamente para o solo. Faz sentido, né? O estudo de 2014 com arroz mostrou alguns resultados
até para aplicação na parte aérea. Então, aplicando um consórcio de leveduras aí na parte aérea, junto com 75% da dose de fertilizante, eles conseguiram uma maior população microbiana na filosfera, ou seja, na folha, um aumento da clorofila de 3 vezes mais comparado com o controle e melhor rendimento de aplicação quando o fertilizante é aplicado sozinho. Então, a gente viu um maior rendimento junto com a Saccharomyces cerevisiae. Mas as leveduras, elas não são só promotoras de crescimento ou fertilizantes aí, né, para o solo. Elas também têm um potencial como agente de biocontrole. Isso é muito pouco falado, então eu quis trazer para vocês isso também. Gente, antes de entrar nessa parte de biocontrole, eu só queria falar para vocês não esquecerem de curtir o podcast, de seguir, ativar o sininho, enfim. Porque o YouTube e o Spotify, eles estão brigando comigo toda semana quando eu coloco o episódio para pedir para vocês seguirem, para alcançar mais pessoas e disseminar cada vez mais esse conhecimento. E eu faço com muita dedicação aqui para vocês. Então, por favor, se vocês puderem, dá 5 estrelas aí no Spotify, curte no YouTube, para que realmente a gente consiga encontrar essas pessoas que precisam desse conhecimento. Bom, voltando. Um estudo mostrou 3 espécies bem promissoras aí como leveduras. A Rhodothrula paludígena, eu vou deixar o nome aqui se eu conseguir editar para vocês, mas também tá na descrição do episódio, que é assim, uma estrela da turma. A Pseudozima sp, que aí quando a gente fala sp são várias espécies, que é especializada em solubilização, e a Cryptococcus sp, que é um gênero bem interessante para estudar esses estresses salinos. A Rhodothrula, ela teve máxima produção de AIA, 77 microgramas por ml, é a maior atividade de ACC-deaminase. E ela mostrou 46% de inibição contra eumintosporiose, a mancha parda, sabe? Que tá dando muito problema aí. 51% de inibição contra a causadora da brusone, uma doença que é bem importante na cultura do arroz. E isso significa que ela não só promove o crescimento vegetal, mas também protege contra as doenças fúngicas importantes. As leveduras, elas competem por espaço e nutrientes com patógenos. Então, elas produzem os compostos antifúngicos e ainda induzem a resistência sistêmica na planta. 3 ações de uma vez, assim como o tricoderma também. Inclusive, como eu já comentei com vocês, a gente tem esse episódio inteiro sobre o tricoderma, sobre bacilos, e a gente comenta muito isso no nosso curso de manejo biológico. Eu vou deixar o link na descrição para vocês do episódio, para vocês conferirem, porque lá a gente tem alguns bônus que também falam, né, sobre a questão de nematóides do solo, a questão de incompatibilidade, então vocês vão querer conferir. Ah, e aqui na descrição do episódio eu vou deixar também o link dos artigos que eu utilizei para fazer o episódio, tá? Então agora vamos entender como é que essas leveduras realmente funcionam no campo. Nesse episódio, gente, eu vou falar de forma geral, até porque a gente tem entre 15 e 20 minutos. Pelo menos é o tempo que eu tento fazer, né? Quem sofre é a Sofia para editar esse episódio. Beijo, Sofia. Mas, enfim, elas têm múltiplos mecanismos de ação. A solubilização de nutrientes, que vão quebrar esses fosfatos e potássios insolúveis ali no solo, a produção de sideróforos, que vão melhorar a absorção de ferro, biofilme protetor, que vai criar aquela barreira física nas raízes, que a gente sempre fala de bacilos. Então as leveduras também fazem isso. A modulação hormonal, que vai balancear esses fito-hormônios também. Mas o que mais me chamou a atenção nesses artigos, recentemente, foi a tolerância extrema aos estresses. Que, gente, vamos combinar, é algo que a gente está precisando realmente de estudo. Porque cada vez mais a temperatura aumenta e cada vez mais a umidade diminui. Então a gente precisa de micro-organismos que consigam sobreviver a isso. Inclusive, eu não sei se vai ser o próximo episódio ou o outro, a gente vai falar de um bacillus que está começando a ganhar espaço, que ele foi retirado de solo vulcânico. Vocês vão querer ouvir esse episódio, então fica ligado aí. Enfim, algumas leveduras desses artigos, elas foram isoladas de ambientes áridos e conseguem sobreviver a temperaturas acima de 36 graus Celsius, alta salinidade, baixa disponibilidade de água, metais pesados, que isso é importante. Isso faz delas grandes promissoras para a região do Cerrado, para o Nordeste, por exemplo, que as áreas têm bastante estresse abiótico, né? Esse estudo do arroz que eu comentei com vocês mostrou que o tratamento com leveduras melhorou significativamente a atividade da catalase, que é um enzima antioxidante, o teor de prolina, que é um osmorregulador, e a eficiência fotossintética, mesmo sob os estresses.
E é isso, a gente chegou na nossa dica da semana. Como é que vocês podem usar essas leveduras aí na sua propriedade a seu favor? Bom, a opção 1 é uma levedura comercial. Seleciona um produto de uma empresa idônea, que vocês sabem realmente, comprovem ali que os micro-organismos estão no rótulo. Inclusive, eu estava até na Tecnoshow há 2 semanas atrás, em Rio Verde. Há 2 semanas atrás, porque eu estou gravando esse episódio no dia 21. Tá, gente? A gente sempre gosta de adiantar os episódios justamente para facilitar, tanto para a Sofia editar, quanto para a gente ter esse espaço aí para eu poder criar novos episódios para vocês. Porque eu até peço lá no podcast, lá no Instagram, a caixinha de perguntas, de dicas de episódios. Se vocês tiverem algum episódio que vocês querem escutar, manda também. Porque aí eu preciso ter a criatividade, pensar, entender o que está acontecendo ao redor para fazer um episódio para vocês. É assim que surge o episódio, tá? Não sei se vocês já pararam pra pensar em relação a isso, mas enfim. Eu estava comentando com vocês sobre a Tecnoshow. É uma feira bem grande aqui, né? É a maior de Goiás, que tem em Rio Verde. E a gente foi para conversar com algumas empresas. E algumas delas têm alguns biofertilizantes com Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum e Rhodopseudomonas palustris. Acredito que seja assim que fala. Foi a primeira vez que eu vi esses 3 micro-organismos juntos em um produto só. Mas no folder, eles falavam sobre o aumento da biodiversidade no solo, que eles são biopromotores de crescimento, liberam nutrientes e aminoácidos, enfim, tudo que a gente falou ao longo desse episódio. Eu evito falar nome de produtos comerciais aqui no podcast, principalmente pela questão de propriedade intelectual. E assim, gente, o podcast é independente, a gente não tem parceria nem vínculo com as empresas, até para preservar os conceitos do podcast, que é a imparcialidade para vocês. Não sei se vocês já se perguntaram isso, tem muita gente que manda no direct pedindo para falar nome de empresa, e a gente não costuma comentar, porque nós não temos parcerias com essas empresas. Então, eu falo às vezes a cepa para vocês, comento sobre, né, algum produto, mas é isso, só para tirar essa dúvida também, porque surge lá pra gente. E eu acho importante lembrar isso aqui para vocês. A questão da dose vai depender muito da bula do fabricante. A aplicação geralmente é via solo, que é mais utilizado, ou até pode ser foliar também, que a gente comentou de um artigo, né? Mas faz um teste na sua propriedade para entender melhor como é que ela trabalha para você, qual a melhor forma ali do seu solo, como ela recebe melhor essa levedura. Alguns produtores, eles usam o melaço junto com a levedura, como fonte de alimento para essas leveduras, né? Para aumentar a sua multiplicação, mas só 2% de melaço como substrato, tá, gente? Não esquece de diluir bem para não ter problema de aplicação também. E eles fazem essa aplicação geralmente para aumentar a germinação, a emergência, para estimular esse desenvolvimento radicular. Até para a questão das fases de estresse, seca, calor excessivo, salinidade, enfim. Na pré-floração também, alguns produtores que eu conheço utilizam para aumentar a energia disponível. Isso muito quando a gente fala de HF, tá, pessoal? Porque eu gosto de lembrar que os biológicos, de forma geral, eles são utilizados de forma preventiva, gente, e não curativa. Então, quanto antes, melhor. Em relação à compatibilidade, eles são compatíveis com a maioria dos defensivos. Até porque tem aquela questão que eu comentei com vocês, que ela pode ser utilizada viva e morta, né? Então, é algo que, claro, a gente tem que tomar cuidado, mas elas são mais tranquilas de utilizar do que outros biológicos. Pensando em levedura, a gente pensa num pH ideal entre 6 e 7, para uma viabilidade maior, né, desse micro-organismo. Uma água de boa qualidade, evitar água com muito cloro e preferencialmente aplicar aí no fim da tarde, armazenar em local fresco, tudo isso que a gente fala sobre qualquer biológico que a gente comenta aqui no podcast. E, gente, o custo das leveduras geralmente é bem baixo. A gente tá falando de poucos reais por hectare, tá? Isso vai depender muito da empresa, enfim. Mas geralmente gira em torno disso. É isso, pessoal. Aos poucos as leveduras elas estão voltando. Já tem empresas desenvolvendo cepas específicas para diferentes culturas e diferentes estresses, enfim. Então imagina essas leveduras selecionadas para tolerância à seca no Nordeste, ou solos ácidos no Cerrado, ou alta salinidade em áreas irrigadas, o biocontrole específico para cada patógeno. Por isso a pesquisa é tão importante. E a tecnologia ela existe para a gente conseguir comprovar esse resultado, mas tem um custo acessível também. Então testa na sua propriedade, monitora, vê a questão radicular, a questão do vigor, compare as áreas, né, o controle com a área que você fez.
documenta esses resultados, porque as leveduras vêm para trabalhar junto também com os outros biológicos que a gente já utiliza. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no bocashi, que é cheio de levedura. Então, o bocashi é muito antigo. Tem gente que eu conheço, tem alguns produtores que fazem, mas isso em pequenas propriedades, tá? Que fazem compostagem. E esse líquido da compostagem, eles também aplicam. E esse líquido tá cheio de leveduras. Então, só lembrando para vocês, talvez você até conheça gente que utiliza, mas você ainda não sabe. Bom, pessoal, chegamos a mais um fim de episódio. Se vocês gostaram desse conteúdo sobre leveduras, compartilhe aí com os produtores, técnicos, profissionais do agro, que querem entender melhor como funcionam essas leveduras, ou até tem no portfólio, mas não entende como que funciona. Enfim, sigam o Bioagrotech nas redes sociais, @bioagrotech.podcast. A gente tá no YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, enfim. Deixa suas dúvidas no comentário e vou deixar tudo que a gente comentou aqui, que eu falei pra vocês, na descrição do episódio. Te espero semana que vem, quarta às 6 da manhã. Até mais!